E se o maior vilão da sua vida fosse você mesmo? Hoje, vamos falar sobre aquele que não é apenas um jogo de terror. Silent Hill 2 é uma jornada íntima, suja, silenciosa, que une os aspectos que somente um jogo pode trazer com uma narrativa digna do incontestável David Lynch. O jogo trata sobre o peso da culpa, a distorção da memória e o que acontece quando a dor se torna insuportável. Então vamos juntos mergulhar na mente de James Sunderland, um homem que foi até Silent Hill em busca de amor e encontrou apenas o próprio inferno. Ah, e já fica aqui o alerta. O vídeo vai ter spoilers do início ao fim. Então se você ainda não teve a experiência de estar por trás dos olhos de James, sugiro que faça isso antes de assistir o vídeo. É uma experiência realmente única. James chega à cidade após receber uma carta de sua esposa Mary. Mas tem um detalhe. Mary havia morrido 3 anos antes para uma doença não especificada. Ou é isso que ele nos conta. Porque o James é o que chamamos de protagonista não confiável. A percepção dele da realidade é deturpada. E ao longo do jogo, temos várias pistas sobre o que realmente aconteceu. O jogo começa com a clássica cena de James se olhando no espelho em um estacionamento ao lado da estrada. Uma sombra dura cobre os seus olhos, tornando sua expressão quase indescritível. Suas mãos estão tremendo de nervosismo. E ele fala a simples frase: Mary, could you really be in this town? Isso porque, lá no fundo, o James precisa acreditar que tudo isso não passou de um sonho que sua mente criou. Ele precisa ser perdoado. Mas Silent Hill não perdoa, ela apenas mostra a realidade interna de cada um. Para quem não sabe, o que diferencia Silent Hill dos afins como Resident Evil ou Alone in the Dark é que a cidade não é literalmente infestada de monstros ou vítima de um vírus de zumbis. Ela revela a verdade dos personagens, aquilo que eles escondem até mesmo de si mesmo. Ela é um inconsciente tomando forma. É quase a forma literal da frase atribuída a Carl Jung. Aquilo que você não enfrenta no inconsciente retorna como seu destino. Então, durante sua jornada em Silent Hill, o James encontra algumas pessoas, mas nenhuma delas está ali por acaso. Eles são pessoas que, de uma forma ou de outra, refletem algo sobre James. São pessoas que a cidade colocou no seu caminho. A primeira delas é Angela, uma jovem frágil, perdida, que avisa James que ir para Silent Hill não é uma boa ideia. Ela carrega um passado tão bruto que para ela a cidade é literalmente um inferno. Sua consciência dizendo que ela merecia queimar, como podemos ver no final do jogo, em uma triste e icônica cena em que James se despede de Angela, com ela dizendo que a cidade é sempre assim para ela, em chamas. E agora a gente tem que lembrar que a cidade é como a pessoa se enxerga, não é uma avaliação moral do que aconteceu. Porque, na verdade, a Angela foi uma vítima. Seu pai abusava dela, e sua mãe a tratava como um nada, chegando ao absurdo de dizer que ela merecia o que aconteceu. Tudo isso culmina em um momento de desespero e ódio pelo pai tão grande que Angela o mata, e desde então ela vem se martirizando pelo feito, com desejos suicidas que são só impedidos porque James tira a faca de suas mãos quando a encontra em um prédio abandonado, ali pela metade do jogo. O encontro dela com James, entre outras coisas, simboliza a necessidade do auto-perdão versus o ódio, uma vez que Angela pede a faca de volta e o protagonista recusa, dando a entender que a mulher devia continuar viva, ao que ela responde que James pretende usar ela consigo mesmo. No, I won't. Saving it for yourself. O que revela o pensamento autodestrutivo dela versus o perdão dos outros pela ação que ela tomou. Have it your way. O segundo personagem que James encontra é o Ed, um homem desajeitado e paranoico que está vomitando em um banheiro em um prédio abandonado. O mesmo prédio que o James vai ter aquela cena com a Angela e a faca alguns minutos depois. O que não sabemos ainda é que o Ed está matando pessoas e se achando no direito de fazer isso, porque as pessoas zombavam dele por ele ser meio gordinho. Durante o jogo, encontramos alguns jornais que indicam que talvez o personagem fosse um serial killer da cidade, e no último encontro com ele, ouvimos alguns monólogos maníacos que mostram o seu psicopatismo. Ed é uma representação da cidade, da raiva reprimida de James. Don't get all holy on me, James. This town called you too.
You and me are the same. We're not like other people, don't you know that? A terceira pessoa que James encontra, e talvez o seu reflexo mais cruel, é Maria. E ela tem dois detalhes que a diferenciam dos outros personagens. Um narrativo e um de jogabilidade. O narrativo é que a Maria justamente não é uma pessoa de verdade. Diferente dos outros personagens que encontramos no jogo, ela é uma reflexão direta da mente de James, manifestada pela cidade. E o de jogabilidade é que ela é a única personagem que se une ao James, o acompanhando em alguns momentos e se distanciando em outros. O que solidifica na mente do jogador não só que ela é importante, mas que talvez ela também seja a única que vê Silent Hill da mesma forma que o protagonista. Viu como dá pra fazer a jogabilidade ser um pilar da narrativa? É assim que a mídia dos videogames se diferencia dos filmes, por exemplo. Né? The Last of Us. Mas enfim, Maria se parece com Mary, porém uma versão mais idealizada pelo protagonista. Ela é mais jovem, mais sedutora, espontânea, e basicamente implora pro James ficar com ela em diversos momentos do jogo. Ela tá sempre oscilando entre carinho e manipulação, entre presença e morte. Isso porque ela morre algumas vezes durante o jogo. Primeiro na porta do elevador caçada por um cabeça de pirâmide, depois doente no labirinto, e por fim executada por dois cabeças de pirâmides ao final do jogo. Ela faz James reviver de novo, de novo e de novo o mesmo pecado. De novo e de novo e de novo a morte da Mary. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Em contraste a esses três personagens, temos a última integrante de Silent Hill 2, Laura, que entra em cena como uma tempestade de pureza e caos. Ela é uma criança que não tem medo, que não vê os monstros de Silent Hill. Isso porque a Laura não tem culpa. Ela era uma amiga de Mary que estava internada com ela no hospital, e por isso carrega uma versão de James que ele tenta esquecer. O homem que falhou com sua esposa. Laura desafia James, o chama de idiota, o culpa, porque ela sabe que no fim ele não ia visitar a esposa no hospital. No fim, James odiava Mary. Mas mesmo assim, ao longo do jogo, a garota se permite confiar no protagonista, deixando-o ler uma carta que Mary havia deixado para ela, pedindo que a criança perdoasse James, dizendo que, apesar de tudo, ele era um bom homem. E além dessa carta, a Laura também carregava um envelope com o nome de James. Porém, o envelope está vazio, porque a carta que devia estar nele é a carta que chamou James para Silent Hill. Um detalhe dessa personagem é que, apesar dela aparecer em diversos momentos do jogo, incluindo quando James está com a Maria, as únicas pessoas com que Laura conversa, normalmente tirando a cara desses personagens, são o James e o Ed, as duas pessoas mais culpadas da cidade. Ela nunca chega a interagir com a Maria, porque ela é uma criação da mente de James, e também nunca vemos interagindo com Angela, porque apesar de tudo, a culpa de Angela é muito diferente da culpa do Ed ou do James, porque a dor do passado de Angela é muito mais uma dor de vítima do que de culpado. E falando em detalhe, um detalhezinho mínimo que não vai impactar em nada a sua vida, mas me ajudaria muito, é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para mostrar que esse vídeo foi interessante e trouxe uma nova perspectiva sobre um dos mais clássicos jogos de terror de todos. E agora voltando aqui, lembra como eu disse que o jogo juntava gameplay e narrativa? Outro lugar que isso é muito visto é no próprio design dos monstros. Não vou citar todos porque o vídeo teria 2 horas, mas alguns dos mais importantes. As enfermeiras que acompanham Mary em seus últimos momentos e se tornaram alguns dos inimigos mais famosos da franquia, os manequins com silhuetas femininas que permanecem invisíveis como parte do ambiente até James chegar perto o suficiente para ser atacado, os vários chefes, cada um fazendo alusão a um personagem e elemento da psique do James, e claro, acho que já dançamos ao redor dele por tempo suficiente. Enquanto tudo isso acontece, ele está sempre por perto. O cabeça de pirâmide, o Red Pyramid Thing, uma figura brutal, implacável, o mascote não oficial de Silent Hill. Ele é representado em diversos momentos pela cidade como seu carrasco. No puzzle da forca, no quadro do memorial da cidade, lá está ele, sempre à espreita, esperando o momento de chegar e realizar a sua punição. O primeiro encontro de James com esse ser é em um dos apartamentos do prédio abandonado, onde ele está tendo relações com um daqueles manequins com uma silhueta meio feminina.
representando tanto o ódio de James quanto seu relacionamento repulsivo com Mary no fim da sua vida. Mas mais que tudo isso, o Cabeça de Pirâmide representa a necessidade de punição de James, a culpa que o corrói, mesmo que ele ainda não entenda o porquê. Como eu disse anteriormente, ele mata Maria algumas vezes ao longo do jogo, como se ele punisse o James por algo que ele ainda não se permitiu lembrar. E quando a verdade finalmente vem à tona, tudo faz sentido. James sufocou Mary. E não 3 anos atrás, como ele nos contou, mas 1 ou 2 dias antes. Seu corpo ainda está no banco de trás do carro quando o jogo começa. 3 anos fazem desde que Mary morreu para James, quando a doença começou a levar o seu corpo. No estacionamento, em frente ao espelho, suas mãos trêmulas, olhar obscuro, tudo remete a esse recente pecado. E o jogo nos deixa descobrir esses detalhes aos poucos, através do aniversário de Laura, que foi uma semana atrás, e Mary comemorou com ela, utilizando um modo de câmera que nos permite ver o banco de trás do carro de James, através dos horários dos relógios do jogo, que nos remetem ao horário que o assassinato foi cometido, através da interação do jogador com o jogo. E algumas entrevistas que os produtores deram depois, mas a gente finge que isso está dentro do jogo. E apesar de tudo isso, o James não mata por maldade, mas por desespero, por esgotamento, por egoísmo e talvez até por amor, por uma pessoa que ele não aguenta mais ver sofrer. Então, ele reprimiu essa memória. Ele apagou essa memória. Ele reescreveu o passado. Mas Silent Hill não deixa esquecer. Angela mostrou que a dor destrói. Ed, que a raiva consome. Laura, a inocência que acusa. Maria, o pecado. E o Cabeça de Pirâmide é a sentença final. James não é um herói. Ele é um humano. Silent Hill 2, assim como sua abertura, é um espelho obscuro. Um lembrete que no mundo as coisas não são tão preto no branco quanto parecem inicialmente. Ele quer nos lembrar que somos feitos de memórias, dores, segredos, tudo que nos torna humano e tudo que nos torna falhos. E que às vezes é preciso caminhar nas trevas para ver a própria face. Obrigado por assistir o vídeo e se você curtiu, não deixe de compartilhar com quem possa se interessar. Até a próxima.